Boa noite, gente. Tá dando para me ouvir? Tudo bem, tá ótimo. Bom, como a professora adiantou, eu me chamo Maria Eduardo, sou acadêmica do quinto período lá da UFAL, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os aspectos gerais do tratamento de crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo 1. Para começar, só dando uma introdução sobre a epidemiologia dessa doença, né, em crianças e adolescentes. Dados são aí de 2017, que é a última diretriz traz, em que mais de 1 milhão de crianças e adolescentes menores de 20 anos possuem diabetes mellitus tipo 1, e a gente tem o Brasil como o terceiro país com o maior número de casos com diabetes mellitus tipo 1. Não só com o maior número de casos, mas também com o maior número de incidência. Então, o Brasil ele perde apenas para os Estados Unidos e para a Índia. A expectativa de vida em crianças com diabetes mellitus tipo 1 é curta, caso não tenha acesso à insulinoterapia, que a gente vai ver aí que é bem importante nesse tratamento. E um outro dado interessante que a diretriz traz é que de 25 a 67% dos casos de diabetes mellitus tipo 1 na infância são diagnosticados apenas no caso da crise já, né, da diabetes, que seria na vigência aí de cetoacidose diabética, que é uma complicação muito importante, que a gente até trabalhou em algumas nas outras aulas. E aí, então, para começar a falar um pouco sobre esse manejo do paciente pediátrico, a diretriz ela aborda muito a tríade terapêutica clássica, que ela vai conter, então, a insulina, a alimentação e a atividade física. Contudo, com o passar dos anos, foi vendo que isso realmente é muito importante, mas apenas isso não é o suficiente para que se tenha um controle glicêmico necessário para essas crianças e adolescentes. E aí, com isso, então, a diretriz ela traz uma nova proposta para melhorar aí essa tríade terapêutica, que aí ela vai incluir, né, a insulina, não tem como, é o básico, né, quando a gente pensa aí no tratamento farmacológico, mas ela entra também com a monitorização. E essa monitorização, ela vai ser importante principalmente para a gente poder ajustar as doses da insulina. E aí, a alimentação e a atividade física continuam sendo pilares importantes na tríade desse tratamento, só que ela entra também junto com a orientação dentro da educação em saúde. Porque não adianta a gente simplesmente falar que é importante a alimentação e a atividade física e não repassar isso com detalhes para os nossos pacientes, porque eles devem ser compreendidos por eles para que seja de fato colocado em prática. Então, agora a gente vai abordar um pouquinho sobre cada um desses pontos. Em relação à insulinoterapia, eu já adianto que a próxima aula, né, não na semana que vem, então foi aí adiada, mas a gente vai ter uma aula específica para falar sobre a insulinoterapia. Então, eu só vou dar umas considerações gerais que são abordadas já nesse capítulo da diretriz, focando então em crianças e adolescentes. E o intuito dessa insulinoterapia é atingir o perfil mais próximo do fisiológico. E para isso a gente vai precisar ter alvos glicêmicos individualizados. Principalmente quando a gente pensa em crianças e adolescentes, está falando desde crianças muito pequenas, né, desde aí de pré-escolares, até adolescentes com um perfil de atividade física de rotina muito diferentes entre si. Então, por mais que existam as metas glicêmicas, que até o Arlindo trouxe já na primeira aula, né, na nossa introdução sobre diabetes, a gente sabe que essas metas devem ser individualizadas e vistas em cada caso. E aí o exemplo que a diretriz traz para a gente é em relação aos adolescentes, e eles são a faixa etária com a maior dificuldade para atingir um bom controle metabólico. E justamente assim, o principal motivo disso é que os esquemas alimentares são muito diferentes, então dificilmente seguem uma rotina quando a gente pensa em adolescentes como um todo, mas quando a gente tem aí esses adolescentes que são diagnosticados com diabetes mellitus tipo 1, é preciso reforçar a importância disso, né? A importância de se ter um controle da alimentação. Porque quando a gente não consegue atingir esse alvo glicêmico, fica em risco hipoglicemias graves alternadas com hipoglicemia. E uma das alternativas que hoje busca-se, né, na insulinoterapia, o mais novo que a gente tem, é o uso de bombas de infusão de insulina, em que vai conter apenas a ultra rápida, mas vai estar fazendo aquele esquema basal bolus que a gente tanto aborda. E aí, um outro pilar importante a se pensar quando a gente tem uma criança aí diagnosticada com a diabetes mellitus tipo 1, é se esse tratamento inicial vai ser já domiciliar ou se vai ser necessário uma hospitalização. Para a gente considerar um tratamento domiciliar,
um ponto importante é a orientação. Então, a gente precisa reforçar quais são os objetivos do tratamento, tanto para a criança, para os pais daquela criança, ou para qualquer pessoa que vai estar aí no dia a dia dessa criança. As formas de monitorização dos resultados, né, como a gente viu aí, já foi colocado como um pilar muito importante na tríade terapêutica. A gente vai ter que capacitar, seja a criança, se ela já tiver idade para isso, para administrar a insulina, ou então os pais, ou o responsável por ela. E também uma outra coisa importante é reconhecer os sinais e sintomas de hipoglicemia, para saber quando que é preciso aí procurar um atendimento. Só que para a gente fornecer essa orientação de forma adequada, é preciso uma estrutura. Então, a gente tem que ter um programa de educação com uma equipe multidisciplinar. Não basta apenas a figura do médico, né? Mas os outros profissionais da saúde juntos, para que se instale esse programa de forma adequada e passe aí a orientação, então, necessária para a família e para a criança. E, além disso, também inclui o acesso a material. Então, a gente precisa ter esse acesso à insulinoterapia. E um outro fato importante quando a gente considera o tratamento domiciliar é que exista uma comunicação efetiva entre os profissionais, pacientes e os familiares. Até porque se eles reconhecerem esses sinais e sintomas de hipoglicemia, por exemplo, eles vão precisar comunicar um profissional da saúde, eles vão precisar chegar a esse posto de saúde. Então, não adianta a gente fazer a receita e a prescrição da insulina e não acompanhar mais esse paciente. Então, pensando nessas considerações, né, isso aí é o ideal, é o que a gente precisa ter para garantir o tratamento domiciliar. E aí a gente já leva, então, quando que a gente considera o tratamento, a hospitalização dessa criança, logo no início, né, do diagnóstico. É claro que o principal é quando a gente pensa numa grave descompensação, mas não só isso. Mesmo crianças que não estão com descompensação ao diagnóstico devem ser hospitalizadas caso você perceba uma incompreensão do paciente ou de seus familiares a respeito do tratamento. Ou então, se não houver, como a gente comentou agora, dessa comunicação efetiva, ou você não percebe uma condição psicológica dessa família, né, para que faça o tratamento de forma adequada. E aí a vantagem, então, da hospitalização, mesmo nessas crianças que não cursem com uma grave descompensação, é justamente facilitar esse treinamento intensivo, porque aí você vai ter não apenas um momento ali da consulta no ambulatório para passar os objetivos do tratamento, para passar as formas de monitorização, mas sim um tempo maior e também para a promoção do controle adequado posteriormente. E aí, em relação à automonitorização, a gente tem preconizado aí, pelo menos, né, uma medição de 4 glicemias capilares ao dia. Essas glicemias, em geral, falam-se em pré-prandiais, então antes do café da manhã, do almoço, do jantar e da ceia. Mas hoje em dia já tem se divulgado essa questão da monitorização moderna, a partir de 2 sistemas, que é o sistema de monitorização contínua da glicemia e a monitorização contínua em flash. Contudo, a gente sabe que a realidade ainda é as glicemias capilares ao longo do dia. Então, é necessário, né, mostrar a importância, porque às vezes pode ser desconfortável aí para o paciente, mas mostrar que isso é necessário para a gente poder fazer um acompanhamento melhor e moldar aí as doses terapêuticas da insulina. Bom, em relação à orientação alimentar, uma coisa muito interessante é que, assim, não há uma requisição nutricional específica para essas crianças com diabetes. Na verdade, é uma orientação que qualquer criança que está em crescimento e desenvolvimento deveria receber, que seria uma alimentação equilibrada, né? Ter todos os aportes aí nutricionais e que evita-se o açúcar refinado. O que vai diferenciar principalmente dessas crianças que têm diabetes mellitus é a questão da contagem dessa ingestão calórica, que vai ser necessária justamente para a gente calcular a dose de insulina que vai ser prescrita. É óbvio que com o tempo vai sendo necessário alterar, né, fazer as correções, mas de início, de um ponto de partida, a gente precisa chegar num valor, chegar num cálculo. E esse cálculo vai partir, então, da ingestão calórica dessa criança. E aí existe essa regra de Holiday para facilitar, né, para a gente ter aí um caminho a seguir. E aí, conforme o quilo, né, o peso dessa criança, a gente faz, então, o cálculo e tem a quantidade de quilocalorias que essa criança deve ingerir diariamente. E o outro pilar que a gente também comentou foi em relação à atividade física. E aí fala-se, então, que toda criança deveria ter pelo menos 1 hora aí de atividade física todos os dias. Isso varia, né? Exercícios de alta intensidade e baixa intensidade.
E já as crianças pequenas, vai existir, então, uma atividade não programada, né? As crianças brincam, correm, e isso deve ser estimulado. Só que quando a gente pensa na criança com diabetes mellitus, a gente tem que lembrar do risco de hipoglicemia. Então, seja em criança ou adolescente, né, seja essa atividade não programada ou então a atividade física programada desses adolescentes, deve ser necessário instruir para que não se tome, né, não se faça a aplicação, na verdade, de insulina muito perto dessas atividades, justamente para se evitar esse risco. E mais que isso, também se realize a monitorização. Então, se veja nessa essa glicemia capilar próximo dessas atividades para você aí não ficar com o risco de ter uma complicação mais grave. E aí, além dessa questão da monitorização e do uso da insulina, né, ser controlado, também tem a questão da alimentação. De você, por exemplo, quando as crianças pequenas que estão brincando, lembrar de oferecer um lanche, né, nessas crianças. Bom, gente, eu usei as referências, né, as diretrizes, tanto a diretriz de 2019 e 20, 2021 e 2022. A aula realmente é curta, porque foi para dar esse aspecto geral do tratamento e reforçar os principais pontos. E estou aqui para a gente abrir um bate-papo, se quiserem tirar alguma dúvida.